Então, é essa insegurança sobre a exposição, sobre falar em público, é o perfeccionismo, é de repente uma autocobrança, uma autocrítica muito grande. Olá, essa semana tem sido uma sequência de situações em que as pessoas trazem o tema tenho perdido oportunidades na vida, eu saboto o meu sucesso. E então hoje, quando eu saí do atendimento, do último atendimento dessa manhã, então esse aqui é mais um vídeo da série sem roteiro, tá, gente? Eu tava arrumando aqui as coisas pro. Hoje nós temos aula de karatê. E juntando essas coisas que tem me trazido durante os atendimentos com o karatê, veio aqui uma reflexão bem interessante sobre a vida. Acontece uma coisa no karatê, que quem pratica já entendeu, que acontece também na nossa vida, com essa história de eu perco as oportunidades, eu saboto meu próprio crescimento, meu próprio sucesso, pessoal, profissional, seja qual for, né? Que eu gostaria então de compartilhar aqui, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, se você busca assim ter mais bem-estar emocional, arrumar essa estrutura aí, deixá-la fortalecida para que você consiga ultrapassar as adversidades da vida com mais leveza. Não é não ter adversidade, isso é mentira, porque sempre vai ter. Essa é a vida. Mas como ultrapassá-las com mais leveza. Então, se inscreve no canal, que aqui é este o grande objetivo. O que acontece, então, no Karatê, que acontece também muito na vida das pessoas que se sabotam, não é? Sabotam esse sucesso, esse crescimento pessoal, profissional. Chega uma fase no Karatê que é a faixa marrom. A faixa marrom, ela é uma antes da faixa preta, do exame da faixa preta. Quando chega nessa fase, segundo as pessoas com as quais eu converso, que praticam karatê conosco, elas que também já estão na faixa marrom, o que eu percebo? O que elas me contam também? Eu percebo, claro, que ali aumenta bem mais a cobrança interna e externa. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o exame para a faixa preta, a gente precisa se preparar para dar uma aula. Nesse exame, nós temos que dar uma aula com o aquecimento inicial, com a ginástica inicial, né, todos os comandos, tudo direitinho. Então, para que a pessoa esteja preparada no dia do exame, ela precisa se preparar durante as aulas. Ela precisa, vez ou outra, ela é chamada à frente de toda a turma para dar a aula naquele dia. E aí, o que acontece com essas pessoas que estão na faixa marrom? Elas travam? Todas? Claro que não, senão não existiriam faixas pretas. Elas travam, muitas delas. Por quê? Porque elas não querem a faixa preta? Lógico que não, né? Porque ninguém vai treinar tantos anos, passar por tanta coisa para chegar assim. E lá no finalzinho morrer na praia, né? Como nós falamos. Elas querem chegar na faixa preta, claro que sim. Mas qual é o problema? O problema não é a faixa preta. O problema é que tem que enfrentar ali algumas coisas. Tem que enfrentar o medo da exposição, o medo de falar em público, né? Então, essa insegurança sobre a exposição, sobre falar em público, é o perfeccionismo, é de repente uma autocobrança, uma autocrítica muito grande. Quais são as ideias que essa pessoa carrega sobre si? Quais são as cobranças que ela tem sobre ela? O que ela já enfrentou? O que tem na bagagem dela, invisível, não é? Então, ali, todo mundo vê, poxa, uma pessoa mega capaz, chegou na faixa marrom, tem muito potencial, só que ela tem potencial além disso. Só que ela pensa que não tem. Ou ela pensa que tem e fica sem entender. Poxa, eu cheguei até aqui, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, eu posso ter a preta, mas qual é o problema? Algumas sabem. Ah, é porque eu não quero, eu tenho vergonha de falar em público, eu não quero ficar dando aula, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Elas simplesmente acham mais. Não, é errado eu falar que elas acham mais fácil. Elas acham menos doloroso parar, interromper as suas aulas, o seu treino, do que ter que enfrentar, ter que passar por essa etapa de se expor perante a turma, se expor perante o mestre, todos os senseis ali. Isso é um detalhe, tá, gente? Um detalhe que eu tô trazendo no karatê. Por que que eu tô trazendo isso? Porque na vida, esse vídeo, óbvio, eu não estou falando do karatê em si, é só uma ligação que eu vou fazer com a vida. Por que que uma pessoa fala, poxa, por que que eu saboto o meu crescimento, o meu sucesso? Ela não quer sucesso, ela não quer crescimento? Eu acredito que todos aqui
inconsciente ou consciente, nós queremos crescer de alguma forma, evoluir, ser melhor do que fomos ontem, mais qualitativamente, inclusive, do que quantitativamente. Porém, será que nós estamos preparados para o que vem junto nesse pacote do crescimento ou do sucesso? Então, é bom sentar, é bom pegar um papel, fazer aí um exercício. O que vem junto com isso? Eu vou ter que me expor mais? Eu vou ter que falar mais, eu vou ter que criar mais, eu vou ter menos tempo com as pessoas que eu amo, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde, eu não sei. Mas vai ter coisas aí, muitas nesse bolo todo, que são agradáveis, mas também tem umas que são desagradáveis. Então, fazer aí um plano, ter uma estratégia para ultrapassar isso. No caso do karatê, dá para trabalhar essas questões internas para a pessoa, então, poder continuar, não é? Fazer o seu exame, continuar treinando, não parar essa prática que é tão rica. Inclusive, outra coisa que eu trago do karatê para a vida é a seguinte: tem os princípios no dojo que nós falamos no final de toda a aula, que são os princípios que tem a ver com cortesia, sinceridade, esforço, eu não lembro o outro agora, cortesia, sinceridade, esforço, responsabilidade e alegria. E eles, todos eles, antes dessas palavras em japonês, não é? Sekinin, rei, enfim, a gente fala hitotsu. Hitotsu significa, então é hitotsu, shisei, hitotsu, sekinin, hitotsu, porque o hitotsu traz a ideia de que todos eles são importantes. Não é porque a gente fala a cortesia primeiro, que a cortesia é mais importante, porque a gente fala alegria por último, que a alegria é menos importante. Todos eles são os princípios exatamente na mesma importância, no mesmo nível de importância. E para a vida a gente também precisa trazer isso. Eh, Nós temos princípios e valores que muitas vezes ficam assim meio que de canto, meio que de escanteio, porque a gente fica ali em desequilíbrio, sem saber como utilizá-los, né? Achando que não, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Nós precisamos ter clareza e essa noção de princípios e valores pessoais que vão estar conosco nesses momentos mais difíceis, nesses momentos mais desafiadores, e que não tem ali um mais ou um menos importante. Todos são igualmente importantes, todos precisam estar com você, caminhando com você ao longo da vida. Entende que o autoconhecimento são esses pequenos detalhes que nós vamos observando na nossa vida. Não existe um dia que você vai chegar, pronto, já fiz o meu autoconhecimento, como se tivesse sido uma aula e você está ali preparado. É dia após dia. Enquanto você lava a louça, enquanto você toma o seu banho, enquanto você vai para o seu trabalho, enquanto você cuida das crianças, enquanto sempre, a cada momento, você reconhecer isso, pouco a pouco, e ir tirando lições do seu dia a dia mesmo, das coisas que você passa, das coisas que você faz, das coisas que você vive, que você cria, que você cultiva diariamente, tá? Então, nesse vídeo sem roteiro, é mais uma reflexão mesmo, mas que eu achei importante para mim. E de repente sirva também para alguém, de perceber um pouco, parar e pensar: onde é que eu quero chegar? Não estou falando assim uma meta de vida, um objetivo muito gigante, mas qual o pequeno passo que eu estou evitando de dar para chegar num pequeno objetivo, mas que eu gostaria muito, que é muito importante para mim. Às vezes você tem um grande sonho de ir para um lugar, de conhecer um lugar, e passam anos, anos, anos na sua vida, e você nunca foi para esse lugar, simplesmente com a desculpa de que é muito caro, é muito difícil. Mas será que não tem um passo para chegar ali? E será que dentro desses passos não tem alguma coisa ali que vai ser muito vai ter muito custo para você, vai ser, sabe, vai pegar assim numa ferida sua. Então, criar uma estratégia para vencer isso. A gente está aqui para viver, para trabalhar, para cumprir obrigações e tarefas, mas a gente também precisa, nesse meio tempo, também curtir, também ter prazer, também aceitar, receber, merecer coisas boas, sabe? É um conjunto. Então, nem muito lá, nem muito cá, mas está nesse balanço, meio termo, porque é isso que vai trazendo cada vez mais sentido para a nossa vida. Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, deixa o seu like para eu saber e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.